Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos iniciar o quarto e último vídeo da série Poder da Intercessão. Hoje nós vamos falar de alguém tão fiel, maravilhoso, que é Jesus. Jesus é o nosso intercessor no trono. Você sabia disso? Jesus é o nosso intercessor no trono. Vamos ler aqui. Jesus, ele é a nossa justiça, nosso defensor, e ele nos defende o tempo todo. Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, que diz assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Jesus cumpriu o plano perfeito. Nós sabemos que ele cumpriu o plano perfeito de Deus, nos justificou, nos trazendo vida. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje ele está à direita de Deus Pai. Amém? Ele está à direita de Deus Pai. Aí, me responde aqui. Coloca aí nos comentários. O que ele faz? Responde aí. O que ele faz quando o acusador vem cobrar as nossas vidas por conta do pecado? Conta aí para mim nos comentários. Depois eu vou ler. Bem? Depois eu vou estar lendo os comentários. Conta aí para mim o que Jesus ele faz quando o acusador vem diante do Pai pedir as nossas vidas por conta do pecado. Fala pra mim aí, me responde. Me responde que depois eu vou olhar. 1 João, capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vou ler de novo. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele nos defende intercedendo por nós diante do Pai, que é o justo juiz. Entende? Ele nos defende diante do Pai, que é o justo juiz. Aí, eu te faço uma outra pergunta. Amém? Essa eu vou dar a resposta. Te faço outra pergunta. Vou te dar a minha resposta. Se você quiser colocar aí, pode colocar também. Ele intercede por mim e ele intercede por você, certo? Então eu posso continuar pecando, continuar cometendo pecado? O que você me diz? Não, né? Não, essa é a minha resposta. Não, você precisa lutar contra o pecado. Não se entregar ao pecado, amém? Você precisa lutar contra o pecado. Você não pode ficar se justificando em Jesus e continuar tendo uma vida no pecado. Hebreus, capítulo 7, verso 24 e 25 diz assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, ele tem um sacerdócio permanente, ele é um sacerdote permanente. Mas ele nos chamou também a ser sacerdotes, né? Ele nos chamou também a ser sacerdotes parecidos com ele, entende? Então, nós tomamos o sacrifício de Cristo e lutamos contra o pecado o tempo todo. Nós lutamos contra o pecado. Né? Pecado esse que levou Cristo Jesus a um matadouro. Ele foi sacrificado. Então,
Nessa luta que nós vamos estar com o pecado, sendo sacerdotes parecidos com Cristo, nessa luta, o que vai acontecer quando nós formos acusados pelo diabo por conta de algum deslize, por conta de alguma coisa no meio do caminho ali? Ele vai nos defender, ele vai vir diante do Pai e dizer assim: Pai, meu sacrifício, ele nos defende, entende? Ele nos defende, ele intercede por nós ao Pai. Ele intercede por nós ao Pai. Romanos, capítulo 8, verso 34, diz assim, ó, Romanos 8, 34 diz o seguinte: quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por mais que o diabo ele queira nos condenar, ele quer nos condenar, colocar em nós julgo, colocar em nós julgo, colocar em nós rótulos, colocar em nós títulos, ele coloca. Por mais que ele queira, Jesus é a nossa justiça, ele nos justifica. Então ele nos defende, ele intercede por nós, ele diz assim: não há condenação mais sobre eles. O meu sacrifício os livra, o meu sacrifício os libera, o meu sacrifício, você, diabo, não tem mais direito sobre eles. Entende? Você não tem mais direito sobre os meus filhos. Você não tem mais direito. Não há nenhuma condenação sobre eles. O meu sacrifício os reme. O meu sacrifício os libera. O meu sacrifício os liberta. Amém? Amém? Somos nós livres porque Cristo nos libertou. Somos nós livres porque Jesus nos liberou. Somos nós livres. Então não há nenhuma condenação. Mas não é porque nós somos livres que nós precisamos negociar, sabe? Eu sei que nós não podemos trazer experiências de vida como digamos assim, como uma lei, né? Que a lei é aquilo que foi comprovado, verídico. Então nós não podemos trazer nossas experiências assim. Mas nós vamos ver que muitas pessoas já escreveu sobre isso, de que toda vez que, uma vez eu sei que a vida pecaminosa levou o sacrifício de Cristo na cruz e eu abandono Cristo e quero viver a vida pecaminosa, eu coloco Cristo na cruz novamente. Entende? Jesus veio de novo e foi lá para a cruz. Não é isso que eu estou falando. Mas é como se eu dissesse isso. Eu te ponho de novo na cruz. Eu desejo o pecado. Entende? Eu não valido o sacrifício de Cristo. Entende? Eu não valido. Então, o tanto que isso é sério, sabe? E às vezes a gente deixa de lado. E às vezes a gente não toma isso. Entende? Para nós, como uma reflexão, uma meditação. Porque a gente passa a desejar tanto a vida pecaminosa que a gente esquece. A gente fala que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Mas nós não desejamos ter uma vida com Ele. Nós preferimos mais uma vida pecaminosa para satisfazer o seu eu, para satisfazer a sua carne. E ali não há renúncia. Certa feita eu vi uma pessoa, essa pessoa ela deixou a família, deixou a esposa com 2 filhos pequenos e eu vi essa pessoa assim exclamando para todos os lados que ama muito os filhos. Ama muitos filhos, ama muitos filhos, ama muitos filhos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas que amor é esse, né?
não tô julgando ninguém, mas eu fiquei pensando assim, a gente fala tanto que ama, né? Mas a gente não se parece nem um pouco com Deus. A gente não se parece nem um pouco com Cristo. Porque o amor de Cristo foi de sacrifício, entende? E o meu eu e a minha vontade de viver a minha história, de viver os desejos da minha carne, viver os meus desejos pessoais é tão grande ao ponto que eu não consigo estar em família. E aí eu digo que eu amo meu filho. Eu parei pra pensar, sabe? Eu vi essa pessoa, eu conheço essa pessoa, não vou, né, falar aqui. E engraçado que quando eu vi a postagem dessa pessoa nas redes sociais, onde ela dizia que amava os filhos dela, e eu sei da história, né? Assim, por alto, não sei verídico o que realmente aconteceu dentro do casamento. Mas eu vi aquilo e eu falei, aquilo me deu uma coisa dentro de mim, sabe? E eu fiquei pensando assim, gente, que amores são esses que as pessoas falam, né? Que amor é esse? Um amor que diz que ama? Não, ama. Sabe o que é amor? Será que as pessoas sabem o que realmente é amor? Eu não sei se isso é amor. Você prefere estar longe dos teus filhos para viver sua própria vida, para satisfazer o seu eu, para satisfazer a sua carne. E Jesus, ele vem totalmente contrário a isso. Jesus, ele vem demonstrando um amor de tanta renúncia, de tanta entrega, que não se parece nem um pouco com esse amor que é falado hoje. Você ama, mas você vive a sua vida. Você ama, mas você faz o que você bem entender. Que amor é esse? Eu te pergunto. Que amor é esse? Eu não digo nem que é amor. E nesse último vídeo, o Senhor, ele quer nos ensinar que quando você se dispõe nele para ser um intercessor, você não está sozinho. É isso que ele quer te dizer nesse último vídeo. Você tem o Espírito Santo e você tem Jesus. Jesus é o seu defensor no trono. Jesus é o seu defensor que está à direita do Pai, do justo juiz. Ele te defende o tempo todo. Então, quando você vai diante dele, intercedendo por pessoas, por territórios, por lugares, ele te defende. Ele está com você. Amém? E o Espírito Santo também está com você. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha com você, ele luta com você no meio das suas intercessões. Então hoje o Senhor quer te encorajar, me encorajar a ser um intercessor, a continuar, a perseverar, entende? A não temer, entende? A não temer as intimidações e as astúcias do diabo, mas prosseguir, sabe? Eu já tive muitas experiências com o Senhor, experiências essas que o inimigo veio me oprimir, sabe? Veio me constranger, veio me oprimir para que eu pare. Para que você está orando? Eu já tive uma experiência que eu orava pelo marido de uma amiga e eu via a face, eu tive uma visão espiritual que eu via a face dele, ele dizendo assim: para de orar para mim. E dentro dessa visão espiritual eu comecei a repreender aquela ação e o diabo se manifesta na visão dizendo assim: a vida dele é minha. Aí eu dizia assim: eu te repreendo em nome de Jesus. A vida dele pertence a Jesus Cristo. E aí eu passei a profetizar a vida sobre ele. Eu passei a profetizar. Por que ele estava se manifestando daquela maneira? Porque ele estava perdendo a batalha. Entende? Ele estava perdendo a batalha. Então o diabo, ele não quer perder. Mas ele já é um perdedor. Então o que acontece? Ele só tem uma forma dele te parar. Ele já é um perdedor, ele já perdeu. Mas ele tem uma maneira de te parar, a maneira é te intimidando, te colocando medo para que você pare. Por que muitas pessoas iniciam um processo de intercessão e no meio do caminho começa tanta batalha, começa tanta guerra, que ela fala assim: eu não vou continuar mais porque tá vindo muita retaliação, eu tô tendo muito problema, então eu não vou continuar. Entende?
É assim. É assim que Ele faz. Então, se dispõe em Deus. Persevera. Seja um intercessor. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, majestoso Rei da Glória. Pai, não há outro como Tu, Pai. Tu és Senhor, Yeshua HaMashiach, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o grande El Shaddai. Tu és onipresente, onipotente, onisciente e não há quem possa contigo. Jesus, Tu manifestaste, colocando debaixo dos pés todo o principado, toda a potestade e o poder pertence a Ti. Hoje nós vamos diante de Ti, Papai, e Te pedimos, desperta em nós o intercessor que há em nós, Pai. Desperta em nós o desejo, Senhor, de nos colocar diante de Ti, Pai, na brecha. Pai, levando o alvo, Senhor. Oh, Pai amado, querido, entregando a Ti as causas, Papai. Oremachou, quederebachou. Nós Te pedimos, Rei da Glória. Pai, desperta o nosso interior, Papai. Derrama-nos do Teu poder, Pai. Vista-nos com Tua armadura. Habilita-nos com armas. Habilita-nos com unção, Pai. Derrama sobre nós sabedoria para que tenhamos estratégia para entrar em intercessão e em batalha, Senhor, e vencer as batalhas contigo, Pai. Sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que o Teu Espírito está sobre nós e sabemos que Jesus está contigo, nos abençoando, intervindo e intercedendo, Pai. Não somos sós, não somos pessoas sozinhas, somos filhos e filhas que têm advogado, que tem um Espírito que opera em poder em nós. Sim, Pai amado, querido, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos e nós nos dispomos em Ti, Papai, para ser um intercessor fiel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é bom e fiel. Amém? Maravilhoso. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente, que envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Comenta aqui, quando você comenta, a plataforma ela impulsiona o vídeo. Amém? Em todas as descrições aqui dos vídeos e nos comentários, eu estou fixando também nos comentários o Pix para semente, caso você deseje semear aqui no ministério. Fique à vontade e seja um intercessor. Persevera. Não desista, em nome de Jesus. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá. Deus te abençoe.